Em outubro, os eleitores brasileiros vão renovar 2/3 do Senado. Hoje, no segundo episódio da série especial A Batalha do Senado, você vai ver que os resultados devem ecoar no Supremo Tribunal Federal. Enquanto a Corte sofre pressão pública por causa da conduta de magistrados, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, tem como meta de gestão aprovar um código de ética. O STF vai ser o cabo eleitoral dessas eleições de todos os políticos. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. Não há conflito institucional entre o Supremo e o Senado. Juiz é um personagem importante na democracia, mas que tem que agir com discrição, sobriedade, solenidade. Em outubro, os brasileiros vão renovar 2/3 do Senado. A disputa é no Legislativo, mas o resultado deve ecoar no Supremo Tribunal Federal. O Senado é peça-chave no tabuleiro político, não só pela disputa de cadeiras, mas pelo poder direto sobre a mais alta corte do país. Cabe aos senadores aprovar ministros da Corte, analisar pedidos de impeachment e, na prática, funcionar como freio ou escudo do STF. O Senado pode parar os desmandos do Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos, decisões envolvendo diretamente o jogo político ampliaram a exposição do Supremo e também as críticas. Ninguém está acima da lei. A Corte passou a atuar em investigações contra parlamentares e influenciadores, como nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. Em julgamentos históricos, o Supremo anulou a condenação de um ex-presidente e, anos depois, condenou e determinou a prisão de outro ex-mandatário. Também tomou decisões que impactam redes sociais, regras eleitorais e o funcionamento do Congresso. Declaro aberta esta sexta sessão extraordinária do plenário. O resultado foi um tribunal cada vez mais presente no debate público e, por consequência, mais pressionado. Em ano eleitoral, o Supremo deixa de ser apenas uma corte constitucional e entra de vez na arena política. E é justamente no Senado, responsável por aprovar ministros e julgar autoridades, que essa pressão pode se transformar em ação concreta. Peço atenção do plenário! A tensão desse equilíbrio entre poderes ficou mais uma vez evidente em abril, quando o Senado rejeitou o nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Jorge Messias, a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Com 42 votos contrários e 34 favoráveis, 7 a menos que o mínimo necessário, esta foi a primeira indicação ao STF rejeitada em 132 anos. Foi rejeitada a indicação! Desde a redemocratização, todos os indicados foram aprovados, mesmo nos casos mais apertados. Até então, o ministro aprovado com menos votos havia sido Francisco Rezec, com 45 apoios em 1992, ano que então o presidente Fernando Collor seria alvo de impeachment pelo Congresso. Da responsabilização constitucional. Mais recentemente, ministros como André Mendonça e Flávio Dino também enfrentaram resistência, respectivamente nos governos Bolsonaro e Lula, mas acabaram aprovados. O histórico mostrava o Senado mais como uma instância de validação do que de veto, algo que agora pode mudar de perspectiva e pode repercutir nas urnas em outubro. A presidência declara o seu encerramento. Acho que o STF vai ser o cabo eleitoral dessas eleições de todos os políticos, até mesmo da base governista, não apenas da oposição. Então, o Senado ele assume um protagonismo na campanha e, sem dúvida alguma, no pós-campanha, porque os eleitores vão cobrar também que o Senado, o novo Senado, o Senado renovado, vá adiante com as pautas que alimentaram a campanha. Pesquisas recentes mostram um cenário de desgaste na imagem do STF. Levantamento do Datafolha indica que, apesar das críticas, 71% dos brasileiros ainda veem a Corte como essencial para a democracia.
Ao mesmo tempo, 75% dizem que os ministros têm poder demais e que a confiança no tribunal diminuiu. Já a pesquisa Genial Quest mostra que, pela primeira vez, a maioria da população, 53%, diz desconfiar do Supremo. Os dados revelam um país dividido. O STF segue peça central para a democracia, mas enfrenta questionamentos sobre sua atuação. Diante desse cenário, ministros do próprio Supremo passaram a defender medidas para recuperar a confiança pública. A criação de um código de ética virou uma das principais bandeiras do presidente da Corte, ministro Edson Fachin. A proposta prevê regras mais claras sobre conduta, participação em eventos e recebimento de benefícios. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. Apesar das críticas e da pressão política, a avaliação dentro do próprio Supremo é de que a relação entre os poderes segue estável. O Senado é um pouco também casa do Supremo. É o Senado que aprova os ministros do Supremo. É o Senado que pode processar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. É o Senado que suspende leis que são declaradas inconstitucionais pelo Supremo no controle incidental. Portanto, há uma relação institucional muito forte entre o Supremo e o Senado ao longo de décadas. E não será aqui ou acolá um momento ou outro de crítica ou tensão que vai levar a qualquer outra crise. Mesmo com o Supremo no centro do debate, o decano da Corte ainda minimiza o impacto direto das eleições. Também eu não espero nenhuma crise no futuro, independentemente da bancada que venha a ser eleita nas próximas eleições. E também não valorizo muito sequer essas declarações pré-eleitorais. Para o presidente da OAB de São Paulo, o Supremo já virou tema de campanha na disputa pelo Senado. Juiz é um personagem importante na democracia, mas que tem que agir com discrição, sobriedade, solenidade. Os ministros, por opção própria, se expõem muito. Se expõem em rede social, se expõem em entrevista, se põem em falas excessivas, que não é comum à carreira da magistratura. Então, ao se expor muito, se expõe a riscos. Então, a primeira coisa, por isso que a gente fala em autorregulação. O tribunal exercer o poder de autorregulação, se protegendo de ficar em evidência tão desnecessariamente. Na prática, o que está em jogo nas urnas vai além da composição do Senado. O desgaste recente do Supremo virou mote de campanha para casa, mas ela própria já viveu tempos turbulentos e até crime de sangue em sua história. Assunto para a próxima reportagem da série.